Olá galera do nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje nós vamos nos aventurar pela nossa primeira resenha literária. Vamos resenhar o livro Toda a Poesia de Paulo Leminski. Mas, João Filho, o que é uma resenha? Bom, na verdade uma resenha é um texto de apreciação cultural. É um texto em que se escolhe um objeto cultural, um livro, um disco, um evento, de que natureza for, e sobre ele se faz uma análise, se faz uma avaliação, se faz uma apreciação, imprimindo ali algum juízo de valor. Trata-se, portanto, de um gênero textual que explora três tipologias, pelo menos. A descrição, em que você destaca partes da obra a ser resenhada, a exposição de fatos importantes para o entendimento da obra, como a vida do autor, o momento histórico em que ele viveu, e ao final se imprime um parecer, em que o resenhista ou crítico avalia as qualidades estéticas daquela obra, tentando convencer o leitor, o apreciador, o espectador a consumir aquele produto cultural ou não. Portanto, na primeira parte da nossa resenha, nós vamos destacar alguns aspectos da vida e do contexto histórico em que viveu e lançou seu primeiro livro, ou as suas primeiras obras, o curitibano Paulo Leminski. Muito bem, Paulo Leminski produziu as suas primeiras obras ali no contexto da década de 70. Na década de 70, o Brasil via surgir a poesia marginal. Era uma poesia de protesto, uma poesia rebelde, que se levantava contra o status quo estabelecido naquele regime de exceção, o então regime militar, que já estava ali atingindo o seu ápice. Eram os anos posteriores à posse de Emílio Garrastazu Médici. Era o pós-AI-5, era aquele período exatamente tenebroso, conhecido com o nome de Anos de Chumbo. E naquela época, a juventude que quisesse contestar, a juventude que quisesse protestar contra o regime, tinha basicamente dois caminhos. Ou se valia da própria indústria cultural, lançando seus discos, escrevendo seus livros, publicando, divulgando, montando suas peças de teatro, mas esses que optavam, por exemplo, pelo mainstream, para se comunicar utilizando as próprias ferramentas da indústria cultural, esses tinham que se valer da metáfora. É o caso, por exemplo, de Chico Buarque, que nas suas músicas tentava produzir as mensagens de protesto, mas sempre utilizando a sutileza da entrelinha. O cálice é o imperativo do verbo calar, ou é o cálice que conduz o sangue, né? O cálice que leva o sangue daquele povo tão torturado pelas agruras dos anos de chumbo. Apesar de você amanhã de ser outro dia. Esse você pode ser a amada que se vai, ou pode ser o presidente inescrupuloso que está no poder ali, usando da arbitrariedade para coibir e censurar a liberdade de expressão. Portanto, se você utilizasse o mainstream, ou a própria indústria cultural, você tinha que se valer de recursos metafóricos. Por outro lado, se você quisesse expressar livremente o seu pensamento sem fazer concessões, aí você iria para o underground, exatamente lá onde a indústria cultural, onde as editoras e as grandes gravadoras de discos não alcançam. Então, lá está a poesia chamada marginal. Marginal porque está à margem da indústria cultural, porque vai acontecer na base do DIY, ou Do It Yourself, faça você mesmo. Daí o nome Geração Mimeógrafo, atribuído a poetas como Paulo Leminski, Ana Cristina César, Torquato Neto, Cacaso, Chacal. Lembrando que Torquato Neto também foi um dos importantes expoentes do chamado movimento tropicalista, que contemporâneo da poesia marginal vai exercer e sofrer influências dentro desse contexto. Interessante nós observarmos que esses poetas eram chamados de a geração do mimeógrafo. Geração do mimeógrafo porque muitas vezes utilizavam desse ancestral da Xerox, através de recursos datilográficos e de reprodução em escala mais artesanal, produzir livros que eram grampeados, distribuídos na porta dos diretórios acadêmicos, dos teatros, ou, como aconteceu na década de 70 em São Paulo, a chuva de poesia, em que os poetas marginais reproduziam
produziam de maneira bem simples, bem rústica, os seus poemas, colocavam em caixas e do alto do prédio mais alto da Avenida Paulista jogavam esses poemas para o público na chamada chuva de poesia. É a geração do seja marginal, seja herói. A geração que na década de 70, sem fazer concessões ao regime, disse o que bem entendia, dialogando com a cultura pop, dialogando com as influências da poesia modernista, o verso livre, o verso branco, a irreverência, a iconoclastia. Lembrando que o nosso grande Paulo Leminski, autor de toda a poesia, ele foi além da poesia marginal. Ele começa o seu primeiro livro, 1976, inserido nesse contexto, mas vale lembrar que Paulo Leminski extrapola os limites da poesia marginal, tendo na sua obra, ao longo de toda a sua produção, influências também dos modernistas, como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, na opção por uma poesia mais prosaica, mais simples, inclusive incorporando elementos da poesia japonesa, o haikai, que foi introduzido na literatura brasileira por Oswald de Andrade lá nos idos da geração de 22. Aquela poesia de origem oriental, constituída de 3 versos, né? Um verso de 5 sílabas, um verso de 7 sílabas, um verso de 5 sílabas, são, portanto, 3 versos, numa alternância entre 5, 7 e 5, que são exatamente os versos que nós encontramos na literatura de cordel. As redondilhas, versos de 5 sílabas, são redondilhas menores, versos de 7 sílabas são redondilhas maiores. E de modo muito livre, muito espontâneo, Paulo Leminski fazia também o haikai. Fazia o poema piada, o poema pílula, de inspiração modernista rebelde lá da primeira geração de 22, fazia a poesia prosaica, cotidiana, reflexiva, metalinguística de um Carlos Drummond de Andrade, fez também poesia de influência oriental, fez haikais e dialogou, pasmemos todos nós, também com a poesia concreta. Na obra de Paulo Leminski, nós vemos a exploração verbivocovisual da palavra, aqueles poemas em que há o signo visual, a linguagem verbal dialogando com a linguagem não verbal e produzindo um poema, digamos assim, multimídia, um poema que tem um viés tanto do ponto de vista da sua composição sonora, da palavra, da linguagem, quanto também do elemento pictórico, do elemento da imagem. Então é um pouco desse grande Paulo Leminski, na primeira parte da nossa obra, levantando exatamente o momento em que ele nasce, ali na década de 70, no recrudescimento do regime militar, e as suas múltiplas influências, que começam pela geração de 22 do modernismo, entram pela geração de 30, passam pela influência dos haikais, chegando até a poesia concreta dos irmãos Campos e Décio Pinhatari. Nessa primeira parte, fazemos uma análise mais ampla. Na segunda parte, vamos fazer análises mais específicas e observações mais pontuais acerca dos grandes poemas da obra Toda a Poesia de Paulo Leminski.